determinadas passagens evangélicas com propriedade, mas a obra como um todo, jaz comprometida, já que são poucos os que seriam capazes de lê-la com indispensável discernimento. E, como nos advertiu o sábio espírito de Erasto, melhor rejeitar 10 verdades e aceitar uma única mentira, uma única falsa teoria. Exato, confirmou o mentor. É uma pena, pois, volto a repetir, Holstein não teve a intenção de se sobrepor a Kardec, em outras circunstâncias, teria sido de extrema valia ao espiritismo. À época, especialmente na França, o intercâmbio com o além estava bastante generalizado, por assim dizer. O país se via acometido por uma verdadeira epidemia de sensitivos e era moda se ocupar com espiritualismo. Diversos livros foram publicados encenando as experiências com o invisível. Todavia somente o professor Rivail agiu com a necessária prudência. Na compilação da obra que deu início ao Pentateuco, a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi feita às suas próprias expensas e, praticamente, distribuída de forma gratuita entre os simpatizantes. As trevas tentaram intrometer-se no trabalho de Kardec. É evidente, mas os espíritos que o assessoravam estavam atentos e zelavam, em especial, para que o professor não se acometesse de nenhuma crise de personalismo, o que, caso acontecesse, invalidaria o esforço do mundo espiritual. Kardec simplesmente efetuava anotações, imaginando que haveriam de ser úteis à sua própria instrução e à dos amigos. Apenas alguns meses antes, quando o esboço do trabalho estava praticamente pronto, é que os espíritos o aconselharam a publicar o resultado de seus estudos e pesquisas. Mas, ainda aí, ele não sabia do alcance e da repercussão da tarefa a que lhe havia sido destinada. Com a edição de O Livro dos Espíritos, que, a princípio, era para se intitular Religião dos Espíritos. Religião dos Espíritos é um dos títulos da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, a parte E. As lutas recrudesceram e, de abril de 1857 a março de 1869, o professor não conheceu trégua, chegando, inclusive, a comprometer a saúde. Os ataques urgiam de todos os lados, sim, porém, o que mais o desgastava e entristecia era o sistemático conflito que se estabelecera entre os próprios companheiros de ideal, que, a seu lado, se faziam instrumentos das sombras, com o propósito de escandalizar. Em nota datada de 1º de janeiro de 1867, quase 10 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos, escreveu: fui alvo do ódio de inimigos intransigentes, da calúnia, da inveja e do ciúme. Infames libelos foram publicados contra mim, as minhas melhores instruções foram adulteradas, fui traído por aqueles em quem mais confiava e pago com a ingratidão por aqueles a quem servi. A sociedade de Paris foi um foco constante de intrigas urdidas por aqueles próprios que se diziam estar a meu favor e que, abraçando-me pela frente, me apunhalavam pelas costas. Disseram que os meus sectários eram pagos com o dinheiro que eu arranjava com o espiritismo. Não tive mais repouso e muitas vezes verguei ao peso do trabalho, comprometi a saúde e arrisquei a vida. Fico pensando, Odilon, no que o nosso Chico Xavier não teria passado, em silêncio. Inácio, não constitui segredo para ninguém que, antes de completar os 5 anos de idade, ele, praticamente, já se viu sem pai e sem mãe, e foi morar com uma senhora perturbada. Médium dos espíritos que, naquela criança indefesa, adivinhavam ou intuíam um mensageiro de Jesus corporificado, ela o deixava passar fome, enfiava-lhe garfos no ventre, obrigava-o a lamber feridas purulentas, espancava-o constantemente e, ao que sei, preferencialmente na cabeça, artimanha das trevas para induzi-lo à morte precoce ou, então, prejudicar-lhe o funcionamento cerebral. Que coisa terrível, Inácio! Vejamos o episódio das crianças que foram mortas por ordem de Herodes, com o intuito de eliminar do mundo a presença de Jesus.
Ainda no berço, Herodes, sem dúvida, era um agente das trevas. No entanto, o que mais me causa espécie é o fato da traição. Segundo a narrativa de Mateus, de tanto ler e reler, acabei memorizando, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Judas, um dos 12, comendo com ele no mesmo prato. Geralmente é assim, excetuando nós mesmos, os nossos maiores adversários ou os instrumentos de que o mal se utiliza para nos atingir são os que têm livre trânsito conosco. Eu não queria acreditar, Odilon, que, na terra, a sombra sempre está no encalço da luz. Preferiria que isso fosse um excesso de fanatismo do que realidade. Contudo, as evidências mostram o contrário. Sim, uma organização das trevas agindo com o propósito de entravar o progresso espiritual da humanidade, incentivando tudo o que pode estabelecer o caos, e obstruindo o que concorre para a espiritualização das criaturas. Inspirando as inteligências da ciência bélica, na esperança de que, um dia, uma mente ensandecida possa fazer explodir o planeta, fomentando a ambição que, gradativamente, tem induzido o homem a destruir a natureza, conspirando contra a fé, apoiando movimentos religiosos centrados na prosperidade material, e, neste sentido, Inácio, chega até a promover curas reais em seus templos, para impressionar, exorciza entidades que se lhe submetem, quando não são encenações, onde alguns de seus membros assumem, sem o menor escrúpulo, a identidade de Satã. Curas reais, Odilon. Inquiri. Sim, com base na fé das pessoas que, motivadas psicologicamente, obtêm o que buscam com sinceridade, ignorando que estão sendo utilizadas como peças de um jogo que lhes transcende a compreensão. 19. Paulino que, até então, conservara-se atento, efetuando uma outra anotação que, certamente, aproveitaria em seus trabalhos doutrinários, exclamou: Doutor Odilon, trata-se de uma verdadeira indústria do mal. Concordo com a colocação do amigo, acentuei, de fato, sem desejar ser pessimista. A impressão que se tem é que há uma indústria do mal funcionando a pleno vapor na Terra e em suas adjacências. Não nos esqueçamos, no entanto, de que o bem não permanece inativo, comentou o mentor, embora se tenha a impressão de não ser assim. Forças fiéis ao Evangelho prosseguem operando de maneira constante. A verdade é que, em tempo algum, a solidariedade esteve tão presente entre os homens. Organizações mundiais, religiosas ou não, governamentais ou pertencentes à iniciativa de grupos apolíticos, trabalham em benefício da paz da coletividade, em que tese, Odilon, a serem, por vezes, desrespeitadas e até humilhadas por decisões arbitrárias de países que decidem agir conflitando com os interesses coletivos. Considerei, algo indignado, estou me referindo, especificamente, à desmoralização que os Estados Unidos da América do Norte e seus aliados impuseram à ONU, Organização das Nações Unidas, recentemente, quando deliberaram invadir o Iraque. Inácio, como disse você, não podemos conceder, em nós mesmos, espaço para o desânimo, mas, infelizmente, a questão da corrupção está em toda parte. Quase todos os homens que ocupam o poder têm seu preço e, por mais que resistam, acabam por se render nos princípios morais que os norteiam. Até mesmo os bons? Perguntou Paulino. Os realmente bons, não, todavia, dentro da atual conjuntura evolutiva da humanidade, na maioria das vezes, terminam isolados, comprometidos perante a opinião pública. O homem idealista, em todos os segmentos em que seja chamado a atuar, à semelhança do Cristo, ainda há de sofrer muito. As forças que concorrem para que lhe chegue ao poder são as mesmas que, depois, se encarregam de controlá-lo.
O que ousa enfrentar o sistema, se ganha a simpatia do povo, cai na alça de mira dos que, na primeira oportunidade, não hesitarão em eliminá-lo. Foi o que, por exemplo, aconteceu com Lincoln, com Kennedy, com Luther King, com Gandhi. E os que não são assassinados, observei, são postos à margem, como aconteceu ao grande líder soviético da perestroika, Mikhail Gorbachev, que foi, em seu próprio país, que ele tentou modernizar, relegado a incompreensível ostracismo político. O mesmo deve acontecer na igreja, não é? Inquiriu-me Paulino. O Papa não é mais que o representante da vontade do chamado colégio cardinalício. É um chefe que não delibera. De modo geral, os que mandam não expõem a sua face, agem sorrateiramente, usufruindo das benesses do poder. A história dos papas está repleta de casos em que muitos deles não tiveram morte natural, foram mortos, a maioria por envenenamento, por auxiliares diretos que viram os interesses da igreja ameaçados. A pressão exercida sobre a terra pelo mundo espiritual inferior é inegável, disse Paulino. O que você rotulou de indústria do mal possui ramificações que estamos longe de avaliar, considerei. Terá chegado ao espiritismo? Na minha opinião, sim. Vejamos que os espíritas já estão tomando gosto pelo poder, mas será que não têm consciência disto? Tem, mas nunca acreditam que possa ser com eles, as vítimas da obsessão. Paulino, para nós, os que se consideram indenes a qualquer influência de caráter negativo, são sempre os outros. Nós somos os que estão com a verdade, é mais ou menos assim. Somos os missionários, os idealistas, os que contam com o respaldo da espiritualidade superior, os predestinados a salvar o movimento. Hoje em dia, a simples disputa pela direção de uma casa espírita é motivo de guerra nos bastidores e divisão entre os companheiros, que, caso verdadeiramente desejassem servir, fariam a opção pelo encargo e não pelo cargo. Há pouco tempo, presenciamos, em determinada cidade, acirrada luta envolvendo dois grupos de confrades, pleiteando a direção de seu órgão unificador, xingatórios, palavrões, ofensas morais críticas e descaridosas. A meu ver, ao invés de terem se reunido no recinto de um templo espírita para tanto, deveriam escolhido um ringue, onde poderiam exercitar o pugilismo à vontade. Você não acha, Odilon? Os nossos irmãos andam perdendo a memória do essencial, respondeu o mentor, com a sua costumeira prudência. Doutor Odilon, interveio Paulino, se o senhor pudesse falar mais alguma coisa sobre as curas. Ponto que tem ocorrido fora do ambiente espírita, com visível interferência espiritual. Não é, Paulino, o que você deseja saber? Aduzi, igualmente curioso. Existem falanges de espíritos que operam curas nos templos evangélicos. Os espíritos atuam em todos os lugares e o fazem dentro da compreensão que os caracteriza, elucidou o instrutor em proveitoso diálogo, nas questões que se alternavam. Qual é a sua verdadeira intenção? A de alguns é a de realmente beneficiar os necessitados, entre os quais podem estar familiares e amigos queridos. É, digamos, a de aliviar a dor e de lhes fortalecer a fé em Deus, sem qualquer ideia de proselitismo. Sim, mas aos que curam com outro propósito, sem dúvida, os mentores intelectuais que pretendem estabelecer o fanatismo e fazer adeptos, teriam eles o poder de curar? Por que não, quando a cura, por exemplo, consiste em se ordenar a um espírito obsessor que pare de molestar a sua vítima? Esses referidos mentores e seus asseclas não hesitam, inclusive, em agir com truculência. Chegariam a facilitar a vida econômica das pessoas. Chegariam e, efetivamente, chegam, para ganhar a alma de alguém. Há quem faça de tudo um pouco mais. Odilon, é um absurdo, exclamei. De que forma age neste sentido, ou seja, para deixar as pessoas bem de vida? Atuam sobre outras, mais bem aquinhoadas, dinheiro faz dinheiro.
é um investimento maquiavélico. E, assim, a igreja vai crescendo, colocando e tirando dinheiro do bolso dos fiéis, mais tirando que colocando, observou Paulino, e a indústria da fé, da qual, em verdade, alguns poucos realmente se beneficiam. Os pastores e os líderes, cujo poder de persuasão sobre as pessoas, através do magnetismo das palavras, é quase hipnótico. Teríamos, então, nesses cultos uma fascinação coletiva, quase, redarguiu o mentor, excetuando-se aqueles que ali comparecem, imbuídos de fé autêntica e sincera, e que, mentalmente, se colocam inacessíveis às influências ambientais. A obsessão, por vezes, adquire o caráter de uma epidemia, é contagiosa nos que se mostram receptivos. Contagiosa, Dr. Inácio. Arguiu-me Paulino. Quando Hitler falava, os espíritos das trevas, prevalecendo-se do estranho magnetismo de seu verbo, falando igualmente por seu intermédio, que se lhes apassivara por completo, promoviam um fenômeno de obsessão coletiva, induzidos pelo misterioso poder das palavras. Os jovens soldados, ao ouvi-lo, se deixaram arrebatar. Imensas falanges espirituais lhes pressionavam o psiquismo, impedindo, em seu cérebro, a infiltração da menor réstia de luz, por entre as espessas nuvens que pairavam sobre as suas cabeças. O mesmo aconteceu quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, considerou Odilon, lendo no Evangelho em mãos, a multidão, subjugada, solicitou, em uníssono, a libertação de Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse a Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Mateus, capítulo 27 VV. 17 a 22, responderam todos, repetiu Paulino. E dizem que a voz do povo é a voz de Deus, ironizei, lamentoso, sem passar pelo meu pensamento a ideia de que, quem sabe, poderia ter sido eu um dos integrantes da multidão em desvario, a exigir de Pilatos a crucificação de Jesus. 20. E acentuei, ao que me parece, Pilatos e Cláudia, sua esposa, eram os únicos a se mostrarem mais lúcidos no julgamento que culminou com a sumária condenação do Senhor. Por 3 vezes consecutivas, o governador submeteu Jesus ao juízo do povo, no claro intuito de livrá-lo daquela situação. Vendo Pilatos, prosseguiu Odilon com a narrativa de Mateus, que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste, justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue, e sobre nossos filhos. Capítulo 27, VV. 24 e 25, um exemplo clássico de obsessão coletiva, a que os próprios apóstolos não escaparam. Enfatizei, Judas o traiu, Simão Pedro o negou por 3 vezes, dos demais, não se tem notícia, a não ser que debandaram. Sempre me impressionaram as anotações que Lucas, o evangelista, efetuou a respeito. Então, dirigindo-se a Jesus, aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, saístes com espadas e cacetes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo,
não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O que, doutor Odilon? Perguntou Paulino. Devemos entender com a afirmativa. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Desde o início de sua divina trajetória entre nós, explicou o mentor, Jesus foi perseguido pelas trevas, que lhe identificaram a presença no mundo antes que os próprios homens pudessem fazê-lo. Mesmo os apóstolos duvidaram de que ele fosse o Messias, anunciado pelas Escrituras. Durante praticamente 3 anos, o Mestre pregou a Boa Nova, acossado por dificuldades constantes. Como costumava dizer Chico Xavier, Jesus pregou o Evangelho em fuga. Inúmeras vezes, ele escapara de ser preso e morto. Por este motivo, advertia aos que eram beneficiados por sua intercessão que não expusessem a publicidade, conforme se pode constatar em Mateus, capítulo 12, VV 13 a 16. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. E prosseguia Odilon, citando, com extrema facilidade, diversos trechos do Novo Testamento, alusivos às perseguições de que o Mestre se fizera alvo da parte dos doutores da lei, que não cessavam de planejar a sua morte, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Marcos, capítulo 11, VV 15 a 18. Para não nos excedermos em citações, ponderou o benfeitor, permitam-me apenas menção relacionada ao Evangelho de Lucas, logo após Jesus ter pregado, num sábado, na sinagoga, em Nazaré. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Voltemos, Paulino, convidou o mentor, a refletir sobre a pergunta que nos foi proposta por você. Deduzimos que, embora as trevas o perseguissem durante todo o tempo, enquanto não considerou cumprida a sua tarefa entre os homens, o Mestre, do ponto de vista estritamente material, não se deixou subjugar pela sanha dos que a representavam no mundo, que, afinal de contas, era, desde milênios sem data, seu domínio. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João, capítulo 1, v. 5. Prevaleceram, comentei, quando ele assim o consentiu, não é? É, mesmo assim, Inácio, transitoriamente, porque, a partir da crucificação, é que a vitória do Evangelho começou a se consolidar. O Senhor dissera que, quando fosse erguido na cruz, atrairia a todos a si, textualmente, segundo João, capítulo 12, v. 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É o que vem acontecendo ao longo dos séculos. Milhares começaram a se converter. Em Atos dos Apóstolos, encontramos a afirmativa de que, só no dia de Pentecostes, quando os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em idiomas diferentes, o que denominamos xenoglossia, ou mediunidade poliglota, o dom de ser intérprete dos Espíritos em outras línguas. Após o discurso proferido por Simão Pedro,
Quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus, na condição de caminho, verdade e vida, o triunfo das trevas, observou Paulino, fora aparente. Aliás, somente o bem triunfa em definitivo, o mal é um estado de transição. Homens e espíritos, ainda vivemos numa dimensão em que as sombras teimam em seu pura luz. Efetivamente, não triunfarão do místico e milenar embate, mas, lamentei, venderão caro a própria derrota. Durante 300 anos, os cristãos foram martirizados e mortos. No entanto, ao invés de diminuírem, multiplicavam-se. A coragem indômita com que faceavam o martírio nos circos emocionava os que ali se reuniam para os inesquecíveis espetáculos sanguinolentos. Sua obsessão é contagiosa. A virtude igualmente o é. Assim, não demorou para que o cristianismo fizesse adeptos entre os patrícios romanos, cansados da devassidão de um império nos estertores, homens e mulheres de Roma, tocados em suas fibras mais íntimas pelos exemplos dos primitivos cristãos, convertiam-se à nova fé e, gradativamente, os templos consagrados aos deuses pagãos se esvaziaram. O declínio do Império Romano, o princípio de uma nova era para a humanidade, que se alicerçou, politicamente, com a ascensão de Constantino ao poder. O imperador cristão, que, aliás, Inácio, acrescentou Odilon, hesitou em ser batizado até quase o fim de sua vida. Por que motivo? Indaguei. Constantino era um homem do mundo e, em que pese a tarefa que desempenhou, tinha muitos dramas de consciência, dramas que o impediam de aderir ao cristianismo de corpo e alma, o que, para fazer, o constrangeria a uma mudança mais radical, no que tange aos seus costumes e vícios. Quer dizer, inquiriu Paulino, que ele nunca se converteu formalmente. Sim, como acontece à maioria dos homens, quando o imperador percebeu que se encaminhava para as sombras do túmulo, a inevitável jornada que ninguém se esmerará de empreender, cedeu aos insistentes apelos de sua mãe, que a cristandade reverencia na condição de Santa Helena, e aceitou o batismo. O cristianismo passou, com o nome de catolicismo, a ser a religião oficial do Estado, por força de um decreto, exclamei. No entanto, Inácio, como você sabe, as trevas tão somente mudaram de tática. Infelizmente, durante quase todo o primeiro milênio da era cristã, o Evangelho floresceu admiravelmente, em que pese as concessões políticas de Constantino feitas ao paganismo, ressaltei. Claro, mas isto é outra história. História, Odilon, repleta de fatos e acontecimentos que fermentaram por quase 1000 anos e, em nova investida das trevas, culminaram na Idade Média, com certeza o período mais escuro para a humanidade, a época das cruzadas, da Inquisição, das guerras religiosas, do fanatismo e da intolerância, da cisão definitiva entre a fé e a razão, do comprometimento moral da Igreja como instituição guardiã dos princípios evangélicos. Impressionante, manifestou-se Paulino. A perseguição ao Cristo continuou, e continua até hoje, meu filho, observou Odilon. Por esse motivo, as forças leais a Jesus Cristo reuniram-se nas altas esferas sob o seu comando e, na França, no chamado século das luzes, deram início ao movimento de restauração do Evangelho, em sua pureza original, já que, infelizmente, a Igreja optou por permanecer retrógrada e comprometida com o poder temporal, de que se tornou aliada. 21. O diálogo prosseguia extremamente proveitoso, mas naquele momento, Manuel Roberto, sempre prestimoso, fazendo-se acompanhar de Nossa Maria Modesto Cravo, anunciou a presença de 2 amigos que aguardávamos. Doutor, disse-me, solicitando desculpas pela interrupção, estão aí os nossos doutor Ricardo e o irmão R. Posso fazê-los entrar? Perfeitamente, respondi. Ainda bem que chegaram, antes que Odilon, Paulino e eu empreendêssemos a programada excursão às regiões subcrostrais. Temia que se atrasassem.
Embora assoberbado por muitas tarefas, explicou Modesta, o Dr. Ricardo fez questão de vir pessoalmente, amparando o médium em convalescença, que passará conosco alguns dias, talvez semanas, ou meses. Modesta, considerei, ciente do quadro pertinente ao companheiro, que desencarnara de maneira trágica no interior de Goiás, vítima de terrível trama das trevas. Enquanto Manuel providenciara para que o médico ilustre e o seu enfermo pupilo se acomodassem, tomei a iniciativa de quebrar o natural constrangimento. Como é a? Você tem passado melhor? Visivelmente abatido, ainda exibindo hematomas por todo o corpo, o médium respondeu, ofegante, mais ou menos, doutor, o meu problema maior é mesmo na cabeça. Daí o doutor Ricardo ter me aconselhado alguns dias de tratamento aqui. Sinto-me debilitado, com as crises que se fazem frequentes. Uá! Tomou a palavra o médico que se responsabilizara pela coordenação da equipe espiritual que, não obstante as dificuldades de toda a ordem, beneficiara tantos sofredores desencarnados pela medicina convencional. Infelizmente, não consegue se livrar da lembrança do episódio que culminou com seu desenlace. Fui muito invigilante, doutor. Falou sem rodeios, como quem experimenta a necessidade de desabafar. Apesar das advertências que o mundo espiritual me efetuava, fui muito negligente. Esnobei a capacidade das trevas de desmantelarem com qualquer atividade promissora, desde, é claro, que não nos submetamos à indispensável disciplina, que o exercício da mediunidade exige. Mormente em se tratando de mediunidade de cura, como era o seu caso, acentuei. O próprio Chico Xavier, com quem tive oportunidade de estar 2 ou 3 vezes, procurou me alertar. No entanto, eu estava por demais fascinado e, sem prévio conhecimento doutrinário. O doutor Ricardo não se cansava de me recomendar o estudo de obras que me auxiliassem o discernimento, mas, em minha ingenuidade, eu praticamente cresci no meio do mato. Imaginei que somente a mediunidade me bastasse. Foi um desastre. Eu nunca soube de uma ação tão fulminante, que me parece ter sido programada com detalhes pelos agentes do mal. O senhor pensa, uma simples pescaria é colocar tudo a perder de um instante para outro. Neste instante, como se estivesse caído em transe, a R começou a gritar, debatendo-se na poltrona e correndo ambas as mãos por toda a extensão do corpo. Socorro! Socorro! Por favor, é uma nuvem de gafanhotos. Estou sendo atacado por uma nuvem de gafanhotos. De onde foi que surgiram? Tire-nos daqui. Socorro! Estão me devorando. Não eram gafanhotos, doutor, comentou o doutor Ricardo em voz baixa. Eram abelhas africanas, milhares delas que, numa espécie de ação coordenada, o atacaram. Eu sei, redargui, atento ao médium, que prosseguia descrevendo a cena. Querem me carregar da canoa. Socorro! Socorro! Estão me devorando vivo. Eu vou pular, mas não sei nadar. Alguém me auxilie, pelo amor de Deus. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, nada pudemos fazer, esclareceu, pesaroso, o companheiro, que, com uma toalha, enxugava a fronte empastada de suor de ar. Fizemos de tudo para que ele não fosse aquela malfadada pescaria para que não bebesse. Não. Não, continuava gritando o infortunado companheiro, que, apesar dos pesares, vinha prestando relevantes serviços à difusão da crença na imortalidade da alma, entre as centenas e centenas de pessoas que o procuravam na cidadezinha em que se estabelecera, inclusive provindas do exterior. Eu não quero morrer. Não me levem. Prometo rever tudo. Deixem-me ficar. Que carantonha é essa, meu Deus? Disse, ameaçando erguer-se da poltrona, no que foi prontamente contido pelo doutor Ricardo. Ele está se referindo a um dos gafanhotos de sua visão. Que carantonha, meu Deus, repetia. Está escancarando a boca para me devorar. Que nuvem escura.
Milhares e milhares de insetos sobre mim, picando o meu corpo todo. E sorria, acometido por um acesso de loucura, balançando o corpo de um lado para outro, como quem estivesse alcoolizado. Eu só bebi uma garrafa de uísque, mais nada. Porque, sendo médium, estou impedido de beber. Eu sou médium, mas não sou espírita. Pescar é o meu lazer predileto, depois, é lógico, de faturar um pouco. Afinal, quem é que vive sem dinheiro? Eu não sou santo. Todo mundo que me procura sabe que eu não sou santo, inclusive as entidades que trabalham comigo, o Dr. Ricardo. Eu sou um homem comum e não tenho culpa de ter nascido com esse dom. Quem pode pagar que pague, os pobres atendo de graça. Dos olhos claros do Dr. Ricardo rolaram silenciosas lágrimas. Compadecido de sua situação, Odilon pousou-lhe a destra no ombro e percebi que tentava transmitir-lhe forças, enquanto nos mantínhamos em atitude de solidária expectativa. Perdoe-me, Dr. Ricardo, perdoe-me. Eu coloquei tudo a perder, a minha ambição, a minha vaidade. Quando, agora, poderemos recomeçar? Peçamos ao Senhor uma nova oportunidade. Não é possível. Como as trevas puderam triunfar assim? Eu preciso voltar. O povo continua à minha espera. A fila dos consulentes está imensa. Os hotéis estão abarrotados. Queiram ou não, eu sou o maior médium que Arigó. Arigó operava com um canivete, mas não se atrevia, como eu, a abrir o peito de alguém com uma serra. Eu gosto de operar assim, com muito sangue jorrando. É para impressionar. Chamem nos jornais e a televisão, eu não me importo. Em seu ato de delirar, a R ia alternando sentimentos de remorso e surtos psicóticos de grandeza, prorrompendo em soluços quase incontidos que Manuel Roberto e Modesta procuravam controlar, aplicando-lhe passes na região da cabeça e do tórax. Enquanto o médium prosseguia tomado pelas próprias reminiscências, o doutor Ricardo, que o assistia, considerou: os gafanhotos, doutor, a que o nosso irmão se refere, trata-se de espíritos inimigos da doutrina, que, a pouco e pouco, foram se agrupando nos arredores da cidade, permanecendo à espreita. A grande movimentação os atraiu e, após terem avaliado as possibilidades, organizaram-se e desferiram o ataque fatal. Infelizmente, não estava em condições de lhes oferecer a menor resistência. Não há, evidentemente, necessidade de que entremos em pormenores dos desregramentos cometidos por ele, não é? Não, respondi. Quase todos os médiuns que caem fracassando no cumprimento do dever, o fazem de maneira idêntica, com algumas pequenas variações, consoante os pontos vulneráveis, ou mais vulneráveis de cada um. Nada pudemos fazer. Tentamos o inimaginável, inclusive aventando a possibilidade de fazer com que ele transferisse residência, tudo no intuito de desarticular o que se preparava para golpeá-lo e, indiretamente, a equipe espiritual que, por seu intermédio, mais que curar corpos, objetivava colaborar com a propaganda da fé, sob os auspícios do espiritismo. Durante algum tempo, mostrou-se receptiva aos nossos ideais, no entanto, aos poucos, não mais nos atendia os alvitres. De que maneira agir? Abandoná-los significaria abandonar a multidão dos aflitos e sofredores que concentravam em nós, os mortos, as suas derradeiras esperanças. Optamos por dar sequência ao trabalho, na expectativa de que, quem sabe, algo pudesse mudar. Infelizmente, verdade seja dita, estabeleceu-se também contra ele, na cidade, partindo de alguns adeptos da doutrina, uma corrente de crítica sistemática, fruto da inveja e do ciúme. Ao invés de orações para preservá-lo, atalhei, pedras atiradas com o endereço certo. Vocês nos desculpem, falou o doutor Ricardo com humildade, se não pudermos nos antecipar aos propósitos urdidos pelos ferrenhos adversários de nossa causa. Eles eram tão numerosos, que,
Mesmo se nos dispuséssemos a enfrentá-los fisicamente, não teríamos logrado vencê-los. O assalto aconteceu de inesperado, muito embora pressentíssemos que algo de sério estivesse para acontecer. Aquelas abelhas africanas, que obrigaram a pular nas águas do rio, não moravam nas imediações da mata. Com as investigações que efetuamos, chegamos à conclusão que elas foram como que conduzidas pelos espíritos obsessores, que as constrangeram ao ataque desfechado contra o médium, que terminou por se afogar, sem que, igualmente, os seus amigos encarnados, que pescavam um pouco mais abaixo, nada pudessem fazer para salvá-lo. Confesso-lhes que também fomos pegos de surpresa. 22. Como? Indagou Paulino, respeitoso, pegos de surpresa. Quando na carne, sempre imaginamos que os espíritos consigam frustrar as investidas do mal, impedindo-lhe a ação junto àqueles que se devotam à prática do bem. Compreendo, meu irmão, respondeu o doutor Ricardo, o seu questionamento e, de início, devo esclarecer que nós, os que trabalhávamos mais diretamente com o médium, assessorando em suas atividades, não éramos e não somos espíritos dotados do dom da presciência, não passamos de criaturas fora do corpo físico, ainda em luta com as limitações, não obstante a nossa extrema vontade de colaborar com a causa que aderimos após a desencarnação. Tornamo-nos adeptos do espiritismo ainda há pouco e, evidentemente, não deixamos de ser espíritos comuns que sempre fomos. As atividades envolvendo o medianeiro cresceram mais do que poderíamos prever, e não estávamos estruturados, nem nós nem ele, para arcar com tamanha responsabilidade. De um instante para outro, a pequenina cidade se viu invadida por milhares de romaneiros, que aumentavam consideravelmente a sua população invisível, espíritos procedentes das mais diversificadas regiões do plano espiritual, atraídos, não raro, por mera curiosidade. A gente não analisa o problema por este ângulo de visão, observei, vislumbrando a extensão das dificuldades que a equipe espiritual do Dr. Ricardo enfrentava, na tentativa de manter a situação sob controle. Sinceramente, repetiu, não esperávamos que o labor que nos propunhamos, em local de difícil acesso, numa comunidade rural, fosse despertar a atenção de tantas pessoas, em maioria, doentes, é verdade, mas que, na ânsia de algo obter dos espíritos, não se constrangiam em corromper os encarnados. Era uma fonte cristalina, jorrando abundantemente, que os próprios homens, após saciarem a sede, pisotearam e conspurcaram, sem a menor preocupação em preservá-la para os demais sedentos. Efetuando pequena pausa, o doutor Ricardo continuou, não tivemos tempo para nos organizarmos e, sobretudo, para convencer o médium a ser mais vigilante, não concedendo tantas brechas no seu psiquismo à nociva influência das trevas. Ele começou por receber singelos presentes, com o intuito de beneficiar os familiares em situação de penúria material e, assim, gradativamente, foi sendo corrompido, ao ponto de fraterna voz de advertência aos seus ouvidos soar como um eco distante, que ele confundia com tantas outras vozes que, com sutileza, lhe tramavam a queda. Alguém poderá perguntar, por que não o abandonaram de vez? A resposta é complexa e tentarei resumir. Como abandonar um amigo à própria sorte, sabendo que ele se à beira do precipício? Há sempre a esperança de que algo possa ser feito, com o objetivo de lhe alterar o curso dos passos. A responsabilidade era igualmente nossa. O médium, quando se equivoca, expõe, de certa forma, a fragilidade dos que lhe ofereciam retaguarda. Falhamos todos, o médium, a equipe espiritual e, talvez, mais ainda o grupo dos encarnados, que, com raras exceções, se haviam igualmente habituado a tirar proveito da situação, estabelecendo intenso comércio em função das atividades mediúnicas do nosso pobre companheiro. E, depois, se tivéssemos simplesmente nos retirado,
Outras entidades estavam prontas para ocupar o espaço e, então, o desastre teria sido maior para todos. A mediunidade de A.R., digam o que quiserem dizer, era autêntica. Centenas e centenas de pessoas foram atendidas com êxito, causando espanto a quantos tiveram a oportunidade de vê-lo em ação. Um homem simples, sem cultura alguma, atendendo os doentes numa sala, com as suas vestes inteiramente respingadas de sangue. Nenhum incidente, nenhuma infecção. Algumas fotos e algumas fitas de vídeo foram gravadas, testemunhando a veracidade das informações que transmitimos. No Brasil, depois do fenômeno Arigó, A.R. foi, sem dúvida, o maior sucesso da espiritualidade no campo da cirurgia mediúnica. Se ele tivesse sobrevivido, a ciência teria se espantado e, de maneira indireta, haveria de ter sido imenso o ganho da fé. Neste embate sem quartel contra o materialismo, vocês sabem que, infelizmente, o homem assimila com maior facilidade o que lhe entra pelos olhos do que pela razão. Um livro, por exemplo, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier ilumina o interior, fala em espírito em profundidade, predispondo-o à necessária e verdadeira mudança, mas de modo geral, as pessoas estão interessadas na bênção imediata, ou seja, no alívio de suas dores de natureza física, como se jamais fossem adoecer novamente, ou enfrentar, mais cedo ou mais tarde, a desencarnação. Que agora se mostrava calmo, dava-me a impressão de estar alheio à maior parte da conversa, que prosseguiu interessante. Conforme ia dizendo, prosseguiu o Dr. Ricardo, o nosso irmão médium, que ninguém tem o direito de condenar, ofereceu brechas em seu psiquismo e, nos últimos tempos, tínhamos que disputar, com outras entidades, o momento do transe. Disputar o momento do transe? Questionou Paulino, admirado. Entre o médium e os espíritos que com ele criam um vínculo de trabalho, existe uma espécie de senha, através da qual eles podem se identificar, facilitando a sintonia. É como alguém que, possuindo as chaves de uma casa, não necessita de lhe arrombar as portas para entrar. Todavia, quando o médium se torna invigilante, escancara portas e janelas ao invasor, que não medirá consequências para adentrar e se estabelecer em sua cidadela psíquica, reclamando-lhe a posse. Chega a ser inacreditável, exclamou o jovem pupilo de Odilon. Isto acontece, Paulino, comentou o mentor, e com muito mais frequência que supomos. Mediunidade é uma questão de empatia. Quando o médium, que, digamos, é o fator causal, muda de faixa vibratória, o seu pensamento passa a ser receptivo a espíritos da mesma faixa em que se encontra aí, mesmo nos posicionando fisicamente próximos a ele. É como se estivéssemos a alguns quilômetros, completamente ignorados. No chamado transe mediúnico, nem sempre o espírito que mediuniza o médium necessita estar presente, como, quando encarnados, concebemos a presença de alguém ao nosso lado. Esclareceu o Dr. Ricardo, os espíritos obsessores, muitas vezes, não conseguiam varar o bloqueio e vencer as barreiras defensivas, em forma de cercas magnéticas, que havíamos erguido ao redor do centro em que atendia, mas ele os carregava em seu psiquismo. Podíamos ouvir as entidades que o convenciam a beber, antes da sessão: beba, você não é médium coisa nenhuma. Se tivesse estudado medicina, você seria um hábil cirurgião. Não seja tolo. A vida na carne não vale nada. Dentro de poucos minutos, você lidará com tumores cancerígenos, com doenças infecto-contagiosas, com feridas cheias de pus. Beba, porque, se você não se atordoar, não terá coragem de cortar, de fazer sangrar, de olhar de frente tantos corpos apodrecendo em vida. Beba e, como sempre, tudo dará certo. O povo é tão necessitado e místico, que identificará em você o cheiro de éter espargido pelos espíritos. Beba, porque, senão, você, ao ver tanta miséria,
sairá correndo como um louco. Tudo é mentira. A vida termina com a morte e os homens estão condenados à extinção. Não existe espírito coisa nenhuma, e as suas visões não passam de crises de alucinação. Os médiuns veem e ouvem o que têm vontade de ouvir e ver. O espiritismo, sem dúvida, seria a doutrina ideal para a humanidade. Acontece, porém, que o espiritismo é uma mentira. Beba, afogue suas mágoas, aproveite o que possa e não tenha escrúpulos. Afinal, todo trabalho deve ser remunerado e esse pessoal que o procura joga dinheiro fora. Vocês tentavam contra-argumentar. Inquiriu Paulino. É óbvio, mas o nosso companheiro, à medida que o tempo ia passando, foi se nos tornando indiferente. Debaixo de terrível sugestão, agia inconsciente e inconsequente, sem suspeitar do que estava prestes a ocorrer, até que, naquele fatídico dia, conforme já mencionei, vimos uma nuvem escura que se movimentava sobre a cidade, como se um temporal estivesse prestes a desabar. Aquela nuvem, estranhamente, esticava-se de um lado para outro e rodopiava, como se fosse um tornado ou um monstro mitológico preparando o ataque. Pressentindo a gravidade da situação, juntamo-nos e começamos a orar, suplicando a intercessão do alto, com receio de que a cidade fosse ser vítima de uma hecatombe espiritual sem precedentes. Que, de fato, aconteceu, emendei. Quando, particularmente, pensei em corri para a beirada do rio. O centro estava lotado de enfermos que o guardavam e ele estava pescando. O atendimento ao público começaria dentro de 2 ou 3 horas. O resto eu já lhes contei e seria desagradável repetir. Aquela estranha nuvem se precipitou, fulminante, e, em fração de minuto, todo um trabalho, meticulosamente programado, sim, porque estamos tentando com há tempos, foi dizimado. Isto, apartou Odilon, demonstra quanto nós, os desencarnados, necessitamos de que os médiuns nos auxiliem, a fim de que encontremos recursos no sentido de auxiliá-los. Infelizmente, observei, deixamos tudo por conta de Deus, não é? De preferência, gostaríamos que a terra produzisse sem necessidade de derramarmos sobre ela uma única gota de suor. 23. Dando sequência ao diálogo esclarecedor, Paulino Garcar indagou: vocês estão tentando com o médium há tempos? Sim, respondeu o Dr. Ricardo, desdobrando-se em explicações. Assumimos, juntos o compromisso de trabalho que procuramos levar a efeito, e não foi fácil colocarmos em condições de nos atender. Sempre que lhe propunhamos a tarefa da mediunidade, ele recuava e não conseguíamos convencê-lo. Esquecido do que havíamos combinado, antes de sua última romagem no corpo, achegava mesmo a nos evitar e nada queria com assuntos pertinentes à vida do além-túmulo. Em existência pregressa, ambos éramos médicos que não soubemos cumprir com os nossos deveres à altura. Obtivemos o diploma da Europa e fomos para a África, interessados em enriquecer. À época, falava-se muito em minas de ouro e diamantes e o nosso sonho era fazer o fortuna. Em lá chegando, porém, nos deparamos com tanta miséria e necessidade do povo, que, inclusive, passava fome e morria, à míngua, nas ruas, que deliberamos nos isolar, ou seja, construímos um pequeno hospital, ao qual tinham acesso apenas os que podiam pagar. Evitávamos qualquer tipo de contato com os indigentes e os mantínhamos à distância, contratando os serviços de vários seguranças, que se encarregavam de afastá-los. Era hábil cirurgião e o ambicioso clínico, que fazia, para ele, a triagem dos casos, não de acordo com a natureza dos diagnósticos que efetuava, mas, sim, segundo o quilate da pedra de diamante ou o tamanho da pepita de ouro que traziam nas mãos em forma de pagamento, operávamos quem realmente precisava ser operado e, muito mais, quem não necessitava de submeter a qualquer cirurgia. Ainda há muita gente assim, exclamei, não deixando passar a oportunidade de, uma vez mais,
manifestar-me contrário aos médicos mercenários, que, infelizmente, se submetem a toda espécie de falcatruas, não dando a mínima para o paciente. Quando saímos de carro do hospital, isolado por uma cerca de arame farpado, os tísicos e portadores de elefantíase, tumores à mostra e faces edemaciadas nos estendiam as mãos vazias, e outros, com insignificantes pedras semi-preciosas, nos tentavam parar, implorando por seus filhos e genitores que agonizavam em humildes choças. De consciência entorpecida, seguíamos adiante, com a nossa indumentária quase alva contrastando com a cor escurecida da pele daquela gente sofrida, dominada pelos ingleses. Um dia, quando aí nos dirigíamos a uma casa de prostituição de moças de menor idade, que faziam comércio com o corpo em troca do pão cotidiano, fomos abordados por uma senhora numa pequena ponte de madeira. O automóvel apagara e ela, arrastando uma perna, aproximou-se o suficiente para nos dizer: piedade! Piedade! Socorram a minha netinha, que está morrendo. Eu não tenho dinheiro, mas o Senhor há de recompensá-los. Por caridade, venham à minha choça. A menina é órfã de pai e mãe e está ardendo em febre. Penso que ela deve ter sido picada por alguns mosquitos. Piedade, senhores. Piedade. Eu lhe serei eternamente devedora, nesta e na outra vida. Não deixem a minha neta morrer, ela é tudo o que me resta. Extremamente irritado com a inesperada abordagem, agritou com o motorista para que ele descesse e empurrasse o veículo, enquanto se encarregava de manobrá-lo. Silenciando por instantes, o doutor Ricardo, com lágrimas nos olhos, continuou: a pobre senhora, hemiplégica, ao ver que o carro arrancava, olhou-nos de uma maneira que eu jamais pude esquecer. Um punhal que me tivesse atravessado o peito não teria me lacerado tanto as fibras da alma. Insisti com-a para que voltássemos, mas ele, completamente transtornado, gritou comigo e, pela primeira vez, discutimos. Porém, enquanto o veículo se distanciava a custo, a anciã, em estado de desespero e revolta, blasfemou de punho cerrado aos céus, arremessando-nos pesadas vibrações: vocês hão de pagar caro. A minha netinha morrerá ainda esta noite, mas vocês também não escaparão. Clamam aos nossos ancestrais por vingança, que quero e espero. Vocês serão picados, velha asquerosa, disse-a, enfurecido, você é que há de morrer esquelética. Não nos venha rogar praga. Povo imundo. Negros. Neste ínterim, o motor do carro voltou a funcionar e deixamos a pobre senhora mergulhada numa nuvem de poeira. Coisa estranha, exclamou o médico de semblante entristecido. Daquele dia em diante, tudo começou a se complicar para nós. Uma febre inexplicável nos acometeu e os nossos corpos se cobriram de furúnculos. Nenhum remédio adiantava. Ficava tão desequilibrado, que se cortava todo, para drenar o pulso. Ficamos isolados no próprio hospital e os que trabalhavam conosco, temendo se contagiar, fugiram e nos roubaram quase tudo. Com diferença de uma semana um do outro, morremos, ou seja, deixamos o corpo e não houve sequer quem se encorajasse a nos providenciar sepultamento. Como podem perceber, falou o doutor Ricardo num profundo suspiro, nem aí muito fomos ou somos espíritos missionários. Arrependemo-nos amargamente do descaso que fizemos do ser humano, e depois de longo tempo vagueando nas trevas, alguém se compadeceu de nossos equívocos e o resto vocês já sabem. Reencarnou e eu me comprometi a auxiliá-lo. Da África, viemos para o Brasil e nos oferecemos na condição de humildes serviçais da seara espírita, embora nada conhecêssemos de espiritismo. Valendo-se do meu entrosamento com amigos de condição espiritual muito mais elevada, entreviram a possibilidade de desenvolvermos uma tarefa resgate. Alertaram-nos quanto aos perigos de tal iniciativa, mas o remorso, que é a mais escura e terrível de todas as noites da alma, fez-nos aceitar a chance.
Só não contávamos com que a maldição da velha senhora pudesse nos acompanhar de uma existência a outra. Sinceramente, eu não tenho outra explicação para o caso, que não sei definir.